Você já sentiu que você tem aprendido muita coisa sobre espiritualidade, tem até aplicado uma coisa aqui, outra coisa ali, mas de uma maneira geral, a sua vida continua a mesma, né? Ou com algumas raras exceções, com algumas poucas mudanças, de uma maneira geral, o seu cenário continua o mesmo. Por que é que isso acontece? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo! Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando a gente começa a estudar sobre despertar, sobre expansão da consciência, sobre como que a gente cria a nossa própria realidade, é muito comum que a gente se sinta sobrecarregado com o número de informações que existem disponíveis hoje em dia. E aí, no meio desse caminho, dá a impressão de que a gente ainda não consegue mudar a nossa história, de que a gente ainda não consegue promover as mudanças que a gente quer promover, porque a gente ainda não sabe o suficiente. Pode ser que você sinta inclusive uma ansiedade com relação a isso, pode ser que dê até uma agonia, porque o número de informações que existem a esse respeito realmente é infinito. E aí a gente tem uma sensação de que a gente não está conseguindo mudar, né? De que a gente não está conseguindo promover as mudanças que a gente quer, porque a gente ainda não sabe o suficiente. Mas eu quero dividir com vocês hoje, porque eu também já estive nesse lugar, que a verdade sobre a realidade que a gente vive, a verdade sobre a criação de uma realidade que a gente queira experimentar, ela é muito mais simples do que a gente julga num primeiro momento. E que as coisas que a gente tem que saber, eu acredito que nesse ponto, todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo já sabe, né? A verdade sobre a criação da nossa realidade é que a gente vive de acordo com as nossas crenças. A gente filtra tudo aquilo que chega para nós através das nossas crenças. E por mais que muitas vezes a gente ainda se questione de se a gente está realmente criando a nossa realidade o tempo todo, né? E às vezes eu acho até que é por isso que a gente vai atrás, sempre tem essa ânsia de ir atrás de mais e mais e mais conhecimento, porque a gente quer provas de que isso é real. A gente quer provas de que a gente está mesmo criando a nossa realidade. Então, quando a gente ainda não consegue acreditar, né? Quando a gente ainda não consegue confiar que é assim mesmo que funciona, fica mais difícil da gente mudar. Porque é a partir da confiança que a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, não adianta nada a gente passar a nossa vida, né, meses e meses, indo atrás de mais informação, buscando mais conhecimento, se a gente não aplica aquilo que a gente já sabe. E eu garanto para você, você já sabe o suficiente. Porque o básico é isso. O básico é que nós vivemos de acordo com as nossas crenças, né? As nossas crenças fazem com que a gente filtre o mundo, tudo aquilo que aparece pra gente através delas e interprete as coisas através das nossas crenças. E toda vez que a gente sofre, toda vez que acontece alguma coisa diferente daquilo que a gente gostaria, a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade de aprendizado. Mas não adianta nada a gente olhar para essas situações como oportunidades de aprendizado se a gente não agarra essas oportunidades, se a gente não pega elas para realmente aprender a interpretar aquilo que a gente está vendo que está nos fazendo sofrer de uma maneira diferente. É quando a gente se abre para essa correção da nossa percepção que a gente começa a ver os resultados na nossa vida. Então é simples assim, a gente filtra o mundo através das nossas crenças, as crenças que ainda fazem com que a gente sofra, né? Com que a gente tenha medo, com que a gente tenha ansiedade, com que a gente sinta dores emocionais, né? Eu tô falando aqui.
São essas as crenças que precisam ser transformadas. Como é que a gente transforma as nossas crenças? A gente pede ajuda à nossa inteligência interior. É a nossa inteligência interior que vai mudar, que vai corrigir a nossa percepção. Mas a gente precisa de fato se abrir para isso. A gente precisa querer muito que essa mudança aconteça. Quando a gente continua só indo atrás de conhecimento, né? Porque qual que é o objetivo da gente ir atrás desse conhecimento? O objetivo é a gente reconhecer o nosso ego. E o nosso ego nada mais é do que o nosso conjunto de crenças. Quando a gente reconhece que o nosso ego está fazendo com que a gente interprete as coisas que chegam pra gente de uma maneira equivocada, porque a dor é um resultado disso, né? A dor é um resultado da gente interpretar a nossa realidade de uma forma equivocada. Então, o objetivo do estudo é a gente desmascarar o ego. Mas, quando a gente só continua estudando e não vai atrás de colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, o tiro vai sair pela culatra. Porque o ego vai fazer com que você pegue todo esse conhecimento que você tem acumulado e você use isso para acusar os outros, para continuar te mantendo no papel de vítima. Como assim, Renata? Por exemplo, vamos supor que o seu filho está indo mal na escola, né? E aí você já entendeu sobre criação de realidade, sobre um monte de coisa, e você começa a olhar para o seu filho e falar, mas ele está criando a realidade dele, porque ele não estuda, porque ele não acredita nele mesmo, porque isso, porque aquilo. Isso vai se aplicar a qualquer problema que você esteja vivendo, né? Você sempre, quando você estuda para criar esse ego espiritualizado, o ego vai fazer o quê? Ele vai colocar toda a responsabilidade do problema no outro, porque o outro não é espiritualizado. Eu sou espiritualizado, eu já entendi como é que a realidade funciona, mas ele não. O meu parceiro que não consegue arrumar um emprego à altura dele, ele ainda não entendeu sobre criação de realidade, então a minha vida não vai para frente por causa dele. É isso que o ego espiritualizado faz. Ele continua colocando a responsabilidade sobre a mudança da sua vida fora de você, no outro. E aí a gente não percebe um detalhe muito sutil desse movimento. Quando a gente continua colocando a responsabilidade e a culpa no outro, significa dizer que a gente ainda está se sentindo vítima da situação. E a vítima, ela só pode reclamar, ela só pode sofrer, ela só pode se frustrar. A vítima não tem poder para mudar aquilo que ela está vendo. Então, se você quer mudar aquilo que você vê a respeito da sua vida, você precisa primeiro assumir a responsabilidade de que as cenas que aparecem para você foram criadas pelos filtros da sua mente, que são os seus conjuntos de crenças que formam o seu ego. Quando a gente olha para o ego dessa maneira, a hora que ele começar a dar justificativas, né, de que a culpa é do outro, de que, eu não vou pedir correção dessa situação, eu não quero olhar para isso de uma forma diferente, porque eu não vou deixar isso barato, né? Eu sofri tanto e agora eu vou só pedir para olhar para isso diferente e essa outra pessoa que arrumou uma confusão comigo vai passar ilesa por toda essa situação? Enquanto a gente continuar dando ouvido para essa conversinha que o ego vai falar pra gente, para nos manter no mesmo lugar, a gente não sai, a gente não cresce, a gente não muda, a gente não expande. Então, o que falta muitas vezes para a gente conseguir de fato expandir a nossa consciência, né? Compartilhar o nosso amor, viver uma vida mais em paz, viver uma vida mais abundante, viver uma vida com a realização de todos os sonhos que a gente pode ter na vida, é a gente assumir a responsabilidade pela mudança.
é a gente escolher diferente cada vez que as situações aparecem. Cada vez que você sentir um mal-estar, porque você acredita que você não tem dinheiro suficiente para pagar suas contas no final do mês. Cada vez que você sentir um mal-estar, porque você está desconfiado do seu parceiro, peça correção. Peça a correção da sua mente. Lembre-se sempre de que acontece de dentro para fora e não o contrário. Então a gente tem que se comprometer a querer mudar, a pedir a correção e a se abrir para que ela aconteça. Quando a gente faz isso, muitos milagres começam a acontecer na vida da gente. E se isso não está acontecendo, se questione. Qual é a voz na sua cabeça que você continua dando ouvidos, né? A gente não consegue servir a dois senhores. Ou bem a gente vai dar ouvido para o ego, ou bem a gente vai olhar para a situação e falar: ah, já entendi. Se eu tô sofrendo, se eu tô sentindo ansiedade, se eu tô sentindo dor, se eu tô deprimida com relação a essa situação, é porque eu interpretei errado. É porque eu interpretei de acordo com as recomendações do meu ego, ao invés de pedir a correção do Espírito Santo. Quando você pede a correção, né, para sua inteligência interior, para o Espírito Santo, para sua centelha divina, a correção vem, porque você se abre sinceramente. E aí você começa a olhar para aquela situação de uma forma diferente. Quando você começa a olhar para aquela situação de uma forma diferente, significa dizer que a lição que veio através daquela situação, ela foi aprendida. E aí você tá pronto para um próximo nível da sua história, né? Então é por isso que a situação muda. É por isso que a gente consegue evoluir, consegue crescer, consegue expandir, consegue de fato mudar a nossa vida e a nossa história. Eu vou te sugerir um exercício. Vá para algum lugar tranquilo, pode ser no seu quarto ou na sua sala. Ligue uma musiquinha de meditação, uma música bem relaxante. Pegue um papel e caneta e comece a escrever para você uma lista das situações que hoje são desafiadoras para você. Isso pode ser com relação ao seu emprego, isso pode ser com relação ao seu parceiro, com relação aos seus filhos, com relação a dinheiro, saúde, não importa. Faça uma lista e escreva a situação da forma mais detalhada possível, porque isso vai te ajudar a entender o que é que você está percebendo equivocadamente com relação a essa situação. Faça uma lista. E se você puder, coloque inclusive no papel como é que você se sente com relação a essa situação, que hoje é um desafio para você. Quando isso estiver claro na sua cabeça, a próxima vez que você encontrar alguma cena na sua vida ligada a essa situação, você já sabe que você vai estar interpretando essa situação com os filtros, através dos filtros do ego. E você vai estar pronto para se abrir e entregar, né? Veja se é isso mesmo que você quer, se você já está pronto para isso. Se você sentir medo ou ansiedade em entregar, em se abrir para essa correção, significa que você ainda não está pronto e tá tudo bem. Cada um tem o seu momento e a gente precisa respeitar isso, né? Tenha em mente de que a sua inteligência interior, ela jamais vai tirar de você nada que você não esteja pronto para entregar. Então você tem que estar muito tranquilo com relação a isso. E aí, a partir do momento que você vai fazendo esse movimento, né, de abertura, de entrega, de entender que o erro que você está vendo, que o problema que você está vendo, só vem de uma interpretação equivocada dessas cenas, aí as coisas começam a mudar. Você vai perceber mudanças sutis no que aquilo para você era um desafio, né? Você vai perceber que as coisas mudam, porque a sua interpretação sobre os fatos mudaram.
E é legal que a gente perceba nessa situação que quando a gente faz esse movimento, a gente não está influenciando só a nossa própria vida, né? A vida de todas as outras pessoas envolvidas nessa situação também vai ser impactada positivamente por esse seu olhar para a verdade, por esse seu desvelar, né? Tirar os véus das crenças. Você com certeza não vai ser a única pessoa beneficiada. E o que é isso, né? Quando a gente está beneficiando outras pessoas ao nosso redor a partir das nossas decisões, o que a gente está fazendo é servir ao outro, que é o propósito maior da sua inteligência interior. E é por isso que o ego esperneia tanto quando a gente toma essas decisões. É por isso que o ego vai falar pra gente: ah, mas isso não vale a pena. Ah, mas se você largar o controle, aí está ferrado, porque daí aí que você não vai ter dinheiro mesmo. Olha, cuidado com essas coisas de estudo de espiritualidade, viu? Porque você vai acabar sem nada. Se você ouvir qualquer uma dessas historinhas da sua mente, pode ter certeza. Esse é o seu ego querendo te manter no mesmo lugar, querendo te manter no serviço a ele mesmo, porque o ego só quer servir a ele mesmo. Ele se vê separado com relação ao resto do mundo e ele acredita que a gente precisa se defender do resto do mundo, porque o resto do mundo representa uma ameaça para a manutenção desse ego. Então essa é a grande sacada. Quando a gente decide olhar de uma forma diferente para as situações, quando a gente decide colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre expansão da consciência, sobre espiritualidade, sobre servir aos outros através das nossas escolhas, de interpretar as situações a partir do olhar da nossa inteligência interior, este é o grande pulo do gato, porque a hora que você está servindo ao outro, tudo aquilo que você dá, você recebe de volta. Não tem mistério. Por isso que eu falo que é muito simples, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vamos se comprometer a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, mais do que manter essa nossa sede, né, por mais e mais e mais conhecimento, sem colocar as coisas para rodar, porque é o colocar em prática um pouquinho todos os dias que vai sim promover as maiores mudanças na nossa vida. E se a gente está indo atrás de mais conhecimento, né, você quer um jeito melhor de aprender do que com a prática? É a prática que vai te mostrar, que vai te ensinar a ter um conhecimento profundo e sólido sobre aquilo que você quer descobrir, né? Eu entendo que todos nós, às vezes, temos essa ansiedade de entender mais e melhor sobre a realidade, sobre como a realidade funciona. Mas não existe uma maneira melhor da gente aprender do que colocando em prática. Então, eu deixo aqui esse convite para vocês. Vamos colocar em prática. E deixa aí nos comentários para mim quais foram as mudanças que você percebeu na sua vida quando você tomou efetivamente essa decisão, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!